O título da nossa lição é Deixo-vos a paz. E vamos continuar na sequência dos estudos que temos vindo a fazer sobre o Evangelho segundo João. Hoje a lição vai centralizar mais na palavra paz. E esta palavra é uma palavra especial, pelo menos para todos os seres humanos. Nós gostamos de estar em paz, gostamos de viver em paz e gostamos de encarnar a paz. Acho que não há ninguém que esteja no seu perfeito juízo que quer permanentemente estar em tumulto, de estar em confusão, de estar em problemas, de estar em contradição. Acho que não, em situações normais. Todas as pessoas querem paz e procuram a paz, sobretudo de poder viver na paz. Só que nós sabemos que a realidade prática, muitas das vezes, este desejo legítimo não traduz a realidade por causa da nossa limitação humana, por causa dos pecados originais que nós herdamos de Adão e Eva, que vai traduzindo na inveja, rivalidades, contendas, problemas e, em última instância, até que vai declarando em guerras que dizimam vidas de milhares e milhões de pessoas. O mundo que nós vivemos é um mundo belicoso, é um mundo de problemas, é um mundo de conflitos, é um mundo de guerras. E isso todos nós acabamos, de alguma certa forma, quer seja direta ou indiretamente, implicados nestas situações de guerra. Há uma ausência de paz no mundo em que vivemos, a começar pelos países e depois também no próprio relacionamento interpessoais que vamos tendo, quer seja relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos amigáveis. Isto tudo vai traduzindo em conflitos, em guerras permanentes. E também na nossa vida propriamente pessoal. Há pessoas que não têm paz, que não têm sossego, que não têm tranquilidade, que andam sempre em sobressaltos interiores, em tumultos interiores e estão cheios de conflitos, de ansiedade, de depressão e de desânimo e de tristeza e de outras coisas que nós sabemos. Pronto, tudo isto traduz a ausência de paz que nós vivemos neste mundo. E esta ausência de paz, o que é que traduz? Traduz automaticamente em guerras. Quando uma pessoa não tem paz interior, ela está numa guerra interior, está num sobressalto interior. E tudo isto não tem um bom desfecho em muitas das situações. A pessoa vive infeliz, vive amargurada e, em determinados casos ou em casos mais extremos, pode levar até o suicídio. As pessoas que suicidam são pessoas que não têm paz. Em paz exterior como paz propriamente interior, mas sobretudo paz interior, porque isso depois também tem as suas repercussões, tal como nós certamente sabemos. Mas nós sabemos que nós precisamos de viver a paz e nós também fazemos para querer essa paz. Só que a paz que o mundo dá não é paz duradoura e muito menos não é paz que é perfeita na sua acessão. Por quê? Porque o próprio ser humano é de problemas. Como é que uma pessoa que é de problemas, que vive em problemas, pode oferecer a paz? Esta é a razão pela qual nós vemos que as pessoas firmam um acordo de paz e depois violam esses acordos de paz. Por quê? Porque o ser humano, por causa da sua arrogância, por causa da sua altivez, por causa do seu orgulho, por causa do seu pecado, ele não consegue oferecer a paz. Uma pessoa só oferece aquilo que tem. Se nós já somos limitados, nós não conseguimos. Mesmo que tentemos, como nós vamos vendo, às vezes não tem consistência no curso do tempo. Nós vemos isso em relação aos países, os acordos que os países firmam para não agressão ou para respeitarem determinadas convenções, determinados tratados. Mas, entretanto, uma das partes, quando se sente superior ou quando percebe que visa algum interesse que quer dominar ou controlar ou apoderar, simplesmente viola esses acordos. Mas nós também vemos isso mesmo nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós, enfim,
Não fazemos propriamente um acordo escrito, mas um acordo, pronto, social, tácito, quando a pessoa está num relacionamento amigável, como diz a própria palavra, não é para transgredir o outro, não é para violar o outro, não é para usar o outro, não é para abusar do outro. Nós adotamos a convenção de que vamos proteger o outro, vamos cuidar do outro, vamos zelar pelos interesses do outro, etc, etc. Mas nós vemos que as pessoas depois descartam-se umas às outras, usam umas às outras, abusam umas das outras. E tudo isto é que é a ausência de paz. Esta é a razão pela qual nós vemos os países estão sempre em conflito, as sociedades estão sempre em desacordo e não rimam bem, e nós vemos famílias desfeitas e as pessoas, vida das pessoas destroçadas por causa desta ausência da palavra paz. Mas nós sabemos que a paz existe e ela é real, mas só se consegue através do Senhor Jesus Cristo. E esta verdade que nós vamos tentar hoje explorar na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Jesus está a dar sequência do ensino que estava a dar aos seus discípulos, a mostrar o tempo que ele vai deixar este mundo para ir para o além, para ir para junto do Pai. Mas Jesus mostra aqui claramente de que ele, a sua missão terrena está prestes a terminar como encarnado, mas ele não vai deixar os seus discípulos órfãos. E tanto que, por esta razão, tudo aquilo que ele realizou, os seus discípulos vão ter poder de realizar coisas iguais ou até maiores através dele. Mas digo-vos com toda a verdade que aquele que crê em mim, é importante acreditar no Senhor Jesus Cristo, nesse caso os discípulos, faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Já viram de nós fazermos coisas maiores do que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez? O Senhor Jesus fez muitas coisas milagrosas, coisas que vêm muito além da concepção humana. Mas ele garante-nos aqui que nós vamos ter a capacidade de fazer coisas maiores do que aquilo que ele fez. Mas é importante, como pressuposto, acreditar, ter fé nele e depositar a nossa confiança nele. Depois no versículo 13 diz: hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Hei de conceder, de dar tudo o que pedirem em meu nome. Qual é o alcance? O que Jesus Cristo quererá dizer com esta afirmação? Hei de conceder, ou seja, hei de dar-vos, hei de permitir-vos tudo o que pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. Aqui o tudo não pode ser levado à letra da lei. Há um princípio que se diz que é um princípio hermenêutico. A interpretação não pode cingir apenas a letra, mas tem que procurar, através da letra, o que é que o espírito que está subjacente. Porque se nós vamos fazer a interpretação daquilo que está escrito, nós corremos o risco de enganar, de equivocar. Por isso, nem tudo que está escrito que nós vamos levar à letra da lei, como se diz. Mas até porque, como dizia o apóstolo Paulo, o que é que a letra mata? É o espírito que vivifica. Nós temos que saber a intenção que está por detrás. Esse, quando diz aqui tudo o que pedirdes, não quer dizer, não é aqui carta branca para nós estarmos a pedir mais alguma coisa, porque para já nós não podemos pedir coisas que vai em contradição com a palavra de Deus. Não podemos. Se nós pedimos isso, isso será vedado. Esse é o primeiro ponto. E a segunda questão aqui, como depois vai ver, o pedido tem que ter uma finalidade, que é a glorificação do Pai. Qualquer pedido que não tenha essa finalidade também não vai ser aceito. Por quê? Porque isso é para os nossos caprichos individualistas e egoístas. E isso não contribui para o nosso próprio bem espiritual e também bem físico. Porque há coisas que nós pedimos que não podem não ser bem para nós. Isto podemos fazer uma analogia em relação àqueles que já são pais, que já têm filhos e sabem muito bem, os pais amam os filhos, pelo menos na generalidade das situações, e os filhos têm a liberdade de pedir tudo aos pais.
Mas nem tudo. Um pai sensato, ajuizado, não vai conceder tudo o que o filho lhe pede. Porque se vai conceder tudo o que o filho pede, vai fazer mal ao filho. Isso, não há margem de dúvida para isso. Imagine agora, há aqueles pedidos que os pais nunca vão aceitar os filhos. Há filhos que não gostam de ir à escola. Pode chegar ao pai, não me apetece ir à escola, não me apetece estudar. Acham que um pai sensato, ajuizado, vai conceder esse pedido a um filho? Claro que não, porque o próprio filho está a fazer um pedido que ele não tem a noção, não sabe que aquilo pode lhe prejudicar, pode lhe fazer mal no futuro. Porque se ele não estudar, como é que vai conseguir dar volta à vida? É claro que não. Pronto, este é um pedido. Outro pedido, imagine novamente coisa que ele pode fazer mal do ponto de vista de saúde. Coisas assim. Os pais não dão tudo que os filhos pedem. E Deus também exatamente conosco. Deus dá-nos coisas que vai ser para a sua glorificação e para também a nossa edificação. Ora, tudo que entra em contradição com a glorificação de Deus, que entra em contradição com aquilo que é a vida santificada, Deus não vai conceder. Não é? Nós, às vezes, não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal, pedimos pelos nossos deleites e caprichos. Ora, Deus não concede-nos isso. Por isso, o pedido aqui, tudo que pedirdes, nós pedimos para... Atenção, não é só pedidos pessoais, egoístas. Nós pedimos para nós, naturalmente, mas nós também pedimos pelos nossos familiares, pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo mundo, até pelos ímpios. Mas, acima de tudo, pedir a justiça, que seja feita a justiça de Deus. Que o reino de Deus continue a propagar. Pronto. Mas, atenção, quando um discípulo tem a noção exata disto, ele também ora, mesmo pedindo, ele diz, Deus, que seja feita a tua vontade. Porque a oração, a bitola da nossa oração, é a santificação de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ora, quando não vir essa santificação, aqui fala-nos glorificação, é porque este pedido não vai ser aceito. Esta é a razão pela qual, mente também transformada, ele ora, mas pensa mais no reino de Deus do que propriamente pensar nos bens terrenos, materiais, coisas. Imagine uma pessoa pedir para ter um Ferrari, quer dizer, isso não é um pedido que realmente é um pedido para a glorificação de Deus, porque nós perguntamos para que quer ter Ferrari. Se calhar pode orar a Deus para Deus considerar um carro. Isso não está mal. Agora pedir para ter um Ferrari ou para ter um BMW, quer dizer, acho que isso já aí é um tique que é para poder mostrar que tem ou que tem algo superior aos outros. Ora, não. Agora, é legítimo orarmos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso país, pela igreja, pela vida daqueles que estão a servir, pelo reino de Deus, pela justiça e pelo evangelho acima de tudo. Isso são orações legítimas. Agora, quando nós descuramos com coisas, pedir para ter coisas para o nosso egocentrismo, acho que neste caso não podemos aplicar isso tudo. Mas repararem aqui, ele diz claramente, tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O pedido não tem que ser feito no nosso nome, nem no nome dos nossos pais, ou nem em qualquer outro herói da fé, mas sim, única e exclusivamente no nome do Filho de Deus, neste caso, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual as nossas orações terminam sempre em nome de Jesus Cristo. É acabar a oração, é encerrar a nossa oração no nome de Jesus Cristo, porque Ele é que tem todo esse poder e a autoridade para que, diante de Deus, poder conceder-nos estes favores. E depois, no versículo 15, se me amarem ao de cumprir os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. Jesus está a falar aqui do outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus, acima de tudo, é o Espírito de Deus. É o próprio Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se repararem, se me amarem onde cumprir os meus mandamentos. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus, aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, são aqueles que são os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que amam o Senhor Jesus Cristo. E, em consequência disso, eles pedirão ao Pai para que vos enviar um outro defensor que esteja. Ou seja, Jesus, em consequência disso,
deixará que o Espírito Santo também tome conta dos seus discípulos. Mas reparar, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Esse Espírito é só, Espírito Santo, só aqueles que são nascidos de novo que podem receber o Espírito Santo, que é a presença, em última instância, de Deus nas nossas vidas. Ele está convosco e há de habitará em vós, por isso o conhece. Ele vai estar em nós, vai estar na vida dos eleitos filhos de Deus, vai estar na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não vos hei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Jesus está a falar aqui da sua partida, mas não é uma partida definitiva. É uma partida, mas ao mesmo tempo ele continuará a estar com eles, através do Espírito Santo. Dentro em pouco o mundo não me verá, no versículo 19, não me verá mais, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo hão de viver também. Jesus está aqui a dar aquilo que vai ser a sequência das coisas depois da sua partida. Nós sabemos que nós, quando estamos com as pessoas, sobretudo quando temos um relacionamento mais intenso com as pessoas, tanto do ponto de vista amigável ou do ponto de vista familiar, nós cultivamos os laços. E esses laços, às vezes, temos algumas dificuldades de superar o distanciamento. Quando falo de distanciamento, falo, por exemplo, dessas pessoas que nós amamos e gostamos de, porventura, tiverem que, enfim, emigrar e irem viver para outras circunscrições territoriais, ou até de partida, em caso de morte. Nós temos muitas dificuldades de digerir essa situação, essa separação. E esta fase que Jesus está também a falar com os seus discípulos aqui, são momentos muito tristes e um pouco melancólicos para os próprios discípulos de digerir toda essa situação. Mas Jesus mostra que ele vai, mas eles vão continuar sempre a vê-lo. Mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, hão de viver também, que é vida em Deus. Naquele dia saberão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Jesus está no Pai, o Pai no Senhor Jesus Cristo. Mas nós também estaremos no Senhor Jesus Cristo. Essa união que nunca vai ser dissolvida, porque nós vamos estar permanentemente interligados, conexos e conectados, através de contactos permanentes, que vai ser feito a ponte através do Espírito Santo. E depois no versículo 21 diz: aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. E aquele que me ama é também amado por meu Pai. Eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer e a ele inteiramente. Ou seja, Jesus está a falar aqui dessa união. União do Pai com o Filho, do Filho com os discípulos, neste caso os cristãos, e vice-versa. Então Judas, que a nossa revista fez questão de destacar, não Iscariotes, aqui diz não Iscariotes, mas fala-se que possivelmente poderá ser Tadeu, que é identificado no Mateus capítulo 10, versículo 3, disse a Jesus: por que é que tu te queres mostrar apenas a nós e não a toda a gente? Essa é a questão que o discípulo Judas aqui levantou ao Senhor Jesus. Jesus explicou-lhe: quem me tem amor vive segundo aquilo que eu digo, e o meu Pai também o há de amar, e iremos ambos viver nele. Quem não tem amor não guarda as minhas palavras, e a palavra que eu vos digo não é doutrina minha, mas do Pai que me enviou. Aqueles que não têm temor de Deus, aqueles que não acreditam no Senhor Jesus Cristo, aqueles que não procuram, enfim, guardar a doutrina, a palavra de Deus, claro que essas pessoas, não podemos esperar o amor dessas pessoas para com Deus e para com o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma também, aqueles que amam o Senhor Jesus, que gostam do Senhor Jesus Cristo, procurarão viver de acordo com a sua palavra. E quando nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, estamos a viver de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou não é da sua doutrina, mas é a doutrina exclusiva do Pai. Por isso aqui há esta interligação que está subjacente nestas palavras do Senhor Jesus Cristo.
Depois no versículo 25, digo estas coisas enquanto estou ainda no meio de vós, enquanto estou presencialmente, do ponto de vista físico, do ponto de vista encarnado. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recorrem tudo o que eu vos ensinei. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que ensina a justiça e faz lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. É o Espírito Santo. Esse Espírito aqui que vai capacitar os crentes, capacitá-los nos momentos de dificuldades, nos momentos de provações, nos momentos de tentações e nos momentos de casos abonatórios e, acima de tudo, para que o nome de Deus seja engrandecido e continuar a prosperar neste mundo. Este Espírito é um defensor. Fala-se, segundo os estudiosos, é como um advogado, alguém que está à nossa disposição para nos ajudar, para nos orientar. Essa pessoa não está para nos acusar, para nos desgraçar, não. Normalmente os advogados, quando vão defender clientes, o advogado não está ali para criticar ou para contrariar o seu cliente. Ele está para defender, não interessa. Às vezes até ficamos escandalizados por haver advogados que defendem inclusive os piores criminosos. Mas nós vemos que eles são defendidos porque também a lei assim o permite. Mas esses advogados, eles normalmente defendem o cliente e fazem de tudo para poder minimizar aquela situação que estes clientes vivem. Mas quando um cliente está com um advogado, não pode escondê-lo nada. Não pode. O advogado, antes de defender o cliente, ele precisa, em primeiro lugar, saber de toda a história. Ou seja, um diagnóstico apurado. E o cliente, neste caso, tem que contar tudo, não pode esconder nada. Porque se esconder algumas coisas, isso pode levar a alguma dificuldade na estratégia que o advogado vai usar para defendê-lo. Logo aqui não há esconder. Pode esconder dos outros, mas o advogado tem que dizer realmente foi assim, 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 exatamente. Mas o advogado não está ali para condenar, e muito menos para denunciar, ele não vai fazer isso. Antes, pelo contrário, é para criar, enfim, situações, casos para poder defender. Pronto. Eu estou a falar de advogado, que aqui pode-se usar a relação do cliente ao advogado, não há nada a esconder, tem que ser tudo transparente. Porque se a pessoa também esconder ou omitir, corre o risco depois, a alternativa que vai ser construída por o advogado, poder ser mais limitado. Aliás, é o que acontece quando nós vamos ao médico. A pessoa quando vai ao médico, se está com dor de cabeça, não vai dizer que a dor é no pé. Porque o que é que acontece depois? O médico não sabe a dor do paciente, só o paciente é que sabe o que é que tem, a não ser em determinados casos que é preciso ali fazer uma radiografia ou alguma máquina para detectar alguma situação. Mas em casos que nós vamos triagem ou quando vamos sentar com o médico pergunta o que é que estás a sentir e nós temos que dar diagnóstico apurado. Agora, se a pessoa está com dor de cabeça e está a dizer que a dor é no pé, o médico vai dar medicamento, vai aplicar dose de cura que não vai resultar. A dor de cabeça vai continuar e por isso nós não escondemos nada aos nossos médicos ou quando estamos perante o médico. E nós estamos aí porque sabemos que aquela pessoa está para nos ajudar, não está ali para, enfim, nos fazer mal ou para ter complicar a nossa situação. Não. Nós procuramos ser sinceros, explicar tudo. E quanto mais explicarmos de forma correta, melhor ainda, porque vai permitir o médico, enfim, aplicar um tratamento adequado. Por isso aqui o Espírito Santo, que é o nosso defensor, que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa liberdade de poder partilhar tudo aquilo que nós vamos enfrentando. Mas essa partilha também se traduz em última instância ao próprio Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito que vem para dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito de Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como nós vemos aqui, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome. Ele vem em nome do Senhor Jesus Cristo.
há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. Jesus, ao longo do seu ministério, ensinou muita coisa. Eles não conseguiram absorver tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou durante a sua encarnação. Mas o Espírito Santo é que vai lembrar-nos tudo. Mas ao mesmo tempo é o nosso consolador. Aquele que nos consola nos momentos das dificuldades, da adversidade, das provações. Ele está ali para nos orientar, para nos amparar, para nos dar poder e, acima de tudo, para nos dar força. Força e poder e ânimo, que são muito importantes para a continuidade da nossa caminhada enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar na sua segunda vinda. Mas é Ele que nos ensina e vai ensinando e vai consolidando cada vez mais a nossa fé. Por isso Ele mora em nós. E Ele está credenciado a fazer isso porque, através do Senhor Jesus Cristo, Ele vai continuar a operar esses sinais. O autor sagrado, no versículo 27, diz: a paz vos deixo, minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, na outra versão. A minha paz vos dou. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito da paz. Mas esse Espírito que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer-nos viver a paz na sua plenitude, na sua verdadeira acepção. Por isso, é o Espírito da paz. Repararem aqui, Jesus está a falar nos momentos, que é um momento próximo para a sua partida desta vida. E Jesus aqui, neste versículo, está a doar aos discípulos aquilo que é mais precioso que se pode deixar a um amigo, a um familiar ou alguém que lhe quer bem, que é a paz. Mas não é paz qualquer, como eu disse no início, é a paz de Deus. Este é o único legado que o Senhor Jesus Cristo deixou aos seus discípulos. Não deixou nada que, do ponto de vista material, do ponto de vista de outras coisas que normalmente os homens fazem questão de achar que é melhor, quando que não é melhor. Mas Jesus Cristo deixou aqui legado que é a paz. O único legado que Ele deixou aos seus discípulos. Nós sabemos que podemos receber vários legados, inclusive até ter heranças que podemos ser deixados pelos nossos progenitores, neste caso, se tiverem condições materiais, etc, etc. Ou também legados não material, neste caso, a educação, os ensinos, os aconselhamentos, a orientação. Todos nós, enfim, herdamos alguma coisa, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Mas aqui, se repararem, o Senhor Jesus Cristo deixa aqui a paz. É o único que Jesus deixou aos seus discípulos. Não deixou mais nada do que a paz. Mas é o legado mais importante alguma vez existente. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a paz. Repararem, essa palavra ganha um significado com o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras como nunca. Quando Jesus Cristo encarnou nesta vida, qual é a manifestação da sua encarnação? É a palavra paz. Foi o cântico que os anjos entoaram quando do seu nascimento. O que é que dizem? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Paz que é? Encarnação da manjedoura do Senhor Jesus Cristo. Paz na terra. Essa paz ultrapassa todo o entendimento, todo o arbítrio, toda a compreensão humana, que é a paz do Espírito Santo. Mas Jesus encarnou-se logo desde bebê com essa palavra paz. Mas nós vemos também, como escreveu o apóstolo Paulo, ele veio a este mundo e evangelizou a paz. Em Efésios capítulo 2, creio o seguinte, ele veio e evangelizou a paz. Na outra passagem, ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Esta é a razão pela qual, também na sua partida para esta vida, ele deixou aquilo que é a sua própria essência, aquilo que é do bom e do melhor, que é a paz. Deixo-vos a paz. Se repararem, como eu disse, essa palavra acompanhou todo o processo do Senhor Jesus Cristo, quer seja na sua encarnação, o seu ministério e também na sua ascensão, e vai culminando na sua glorificação total. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas essa paz não é qualquer paz. Como eu disse, é a paz do próprio Deus, é a presença constante de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Paz que ultrapassa toda a dimensão humana. É a paz que é única, exclusivamente de Deus. É paz que nos leva a ter reconciliação conosco, reconciliação com Deus e reconciliação com o próximo. Nós estamos numa quietude e na plenitude e na harmonia também. Esta é a razão pela qual nós não andamos sobre saltos ad eterno. Nós não andamos ansiosos ad eterno.
não andamos tristes ad eterno. Nós não vivemos em constantes depressões, etc, etc. Não, por quê? Porque nós temos a paz de Deus. E essa paz que abafa todas as contradições e ajuda-nos e dá-nos ânimo para continuar a viver. Infelizmente, nós sabemos, quando há essa ausência de paz, por mais que a pessoa pode ser bem-sucedida na vida, por mais que a pessoa possa ter muitos bens materiais, por mais que as pessoas podem conseguir aquilo que humanamente se considera melhores conquistas, ser feliz, se não ter essa paz, não consegue. Aliás, nós vemos muitos daqueles que são abençoados materialmente, quando não têm essa paz, acabam na desgraça. E muitos suicidam, põem termo à vida, e nós depois interrogamos, mas a pessoa aparentemente tinha tudo para ser feliz. Tinha uma boa família, tinha um bom emprego, tinha estatuto social, para que suicidou? É essa ausência de paz. E nós vemos outros que não chegam a esses extremos, mas que vivem em profundas depressões, em profundos tumultos interiores, e que andam desencontradas consigo, etc, etc, e que precisam tomar analgésicos e outros tipos de droga para poderem conseguir dormir, para poderem conseguir enfrentar o dia a dia. Ora, o crente não vive nisto. Antes, pelo contrário, nós passamos por dificuldades, porque essa paz não quer dizer a ausência de problemas, como nós temos um cântico que nós entoamos aqui, que é muito conhecido por muitos irmãos. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas lá está, apesar dos problemas, mesmo estejamos a passar pelo vale da sombra da morte, como diz o autor sagrado, nós continuamos a ter ainda essa paz. Mesmo que o mundo está a desmoronar à nossa volta, nós continuamos a ter a paz, continuamos a viver nessa paz do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos, quer sejam os problemas, as dificuldades, os desencontros, as perdas, as doenças, enfim, as contradições da vida terrena, nós temos em quem nos consola, quem nos ampara, quem nos orienta, quem nos ajuda, quem nos dá força para resistir todas essas questões. É o Espírito Santo. Por isso o mundo não pode ter essa paz. E essa paz é paz ad eterno, porque nós estamos em harmonia conosco, em harmonia com Deus, em harmonia com o próximo. Esta é a razão pela qual, se depender de nós, vamos ter paz com todos. Sabemos que isso também não é um ato unilateral, não depende só de nós. Para haver uma concordância, a outra parte tem que, enfim, também disponibilizar para isso. Mas para todos os efeitos nós estamos, enfim, vivemos em paz. E essa paz é só o Espírito Santo que dá através do Senhor Jesus Cristo. Por isso diz aqui claramente, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como a dá o mundo. O mundo fala de paz, verbaliza a paz, até expressa a paz constantemente, mas no seu coração tem ódio, tem malignidade, tem inveja, tem rancor, tem outros tipos de pecados que nós conhecemos e bem. Mas falam, apregoam da paz, mas o que não falta neste mundo é guerras. Como eu já disse, tanto a dimensão lato sensu como estrito sensu. Guerra é o que não falta. Até ao nosso redor nós assistimos isso. No conceito do nosso relacionamento, na nossa família, no nossos trabalhos, na sociedade que estamos inseridos, no país e no mundo. Guerra é o que não falta. Mas o mundo fala sempre de paz de boca cheia. As pessoas até desejam paz umas às outras, mas, no fundo, acabam por ver vida desprovida desta verdadeira paz. Porque essa paz que nós estamos a falar, é paz duradoura, é só paz que Deus dá. Não é paz dos homens, porque paz dos homens até pode verbalizar e é transcrito, mas é momentâneo, não tem consistência no curso do tempo. Porque quando um sente que tem poder e tem um objetivo a atingir, viola esse acordo, viola esse pacto, etc, etc. Pronto. Por isso não é paz como o mundo dá. Disse-vos tudo isto agora, antes que as coisas acontecem, para que quando acontecerem, acreditem em mim. Ou seja, Jesus está a antecipar. Jesus está a falar de coisas futuras, para depois, quando essas coisas acontecerem, para eles lembrarem tudo aquilo que ensinaram. Já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquele que domina este mundo está quase a chegar. Quem domina este mundo? É o diabo e os seus demônios. Mas atenção, domina o mundo, mas não domina a soberania de Deus, nem domina os filhos de Deus. Ele domina aqueles que vivem na perversidade e no pecado, que, enfim, vivem na maldade e na malignidade. Mas reparem, ele diz aqui muito claramente, já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquele que domina este mundo está quase a chegar. Ele não tem nenhum poder sobre mim, mas desta maneira dou a conhecer ao mundo que amo o Pai e que tenho feito aquilo que o Pai me mandou. Levantem-se e vamos embora. Jesus termina essa secção, enfim, com estas grandes verdades soteriológicas. Mas, acima de tudo,
demonstrar que nós não vamos ficar órfãos. Ele vai, mas Ele vai estar conosco através do Espírito Santo. Nós sabemos que quando as pessoas são órfãos, ficam desprotegidas, sobretudo quando são órfãos dos pais, porque os pais visam zelar pela vida dos filhos, cuidar dos interesses dos filhos, dos interesses legítimos dos filhos. Quando os filhos não têm pais, ficam órfãos, ficam desprotegidos, são mais propensos a ataques do inimigo. Mas nós não vamos ficar órfãos, porque o Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, vai continuar a estar conosco para nos ensinar tudo aquilo que Deus e Jesus ensinou, mas acima de tudo, continuar a levar-nos para o caminho da santidade e da santificação, que vai terminar com a nossa glorificação final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a interiorizar estas verdades e, acima de tudo, vivenciá-las no nosso dia a dia. Que assim seja. Vamos terminar com uma palavra de oração.